Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, a Igreja celebra neste dia 8 de agosto a memória litúrgica de São Domingo de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, os dominicanos, que estão comemorando seus 800 anos de fundação. Um homem de oração, penitência e amor à palavra de Deus. Domingos combateu a heresia e deixou seu legado como uma proposta de evangelização cristã e vida apostólica. São Domingos nasceu em Caleruega, Espanha, por volta de 1170, em uma família nobre. Sua mãe era a beata Joana de Asa. Em Palência, recebeu uma boa educação em diversas matérias e se rendeu completamente ao estudo da teologia. Hoje,
O Evangelho nos lembra a pergunta de Jesus: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. O apóstolo, conhecido por diversos nomes, Simão, como Pedro, como Simão Pedro, como Quefas, em nome dos 12, responde: Tu és o Cristo, ungido, o Filho do Deus vivente. O nome de Filho de Deus é uma expressão usada por Oséias aos filhos de Israel. Se lhes dirá filhos do Deus vivo, o qual concorda perfeitamente com a frase de Mateus e a confissão de Marta. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vem a este mundo. Embora Pedro não soubesse o sentido das palavras que pronunciou, Jesus se serviu das mesmas para fundar sua igreja. Então, tendo respondido, Jesus disse-lhe: Bendito és Simão, porque carne nem sangue te revelaram, mas o meu Pai, o que está no céu. A carne e o sangue não te revelaram o que disseste. Foi o meu Pai nos céus que revelou o Filho a Pedro, pois descreve João no capítulo 6, versículo 36. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Jesus considerou esta declaração de Pedro de tal importância que afirma duas coisas que sem dúvida transformarão a personalidade e o mistério do apóstolo. E por isso te digo que tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tu és Pedro. Com esta primeira declaração, Jesus, além de trocar o nome do apóstolo, que agora seria Quefas, como vemos nos primeiros escritos, significa seu novo ministério, ser fundamento de um edifício como a rocha. Era e é, em todos os tempos, igreja. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus usa a palavra igreja, que só aparece uma outra vez em Mateus 18, com o significado de assembleia e nunca em outros evangelhos. Esta igreja, que começou com Pedro Rocha, será a última e eterna como reunião do povo eleito, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a afirmação de Rocha como personalidade de Simão não fosse suficiente, Jesus persiste nos poderes e qualidades do seu apóstolo ao declarar seu papel primordial nessa grande assembleia dos eleitos, cuja perpetuidade descreve com palavras tomadas da tradição judaica. Fala dos portões do inferno. Como conclusão, podemos afirmar que nenhum outro apóstolo foram dadas essas chaves que indicam o total domínio da igreja. Pedro, além de ser a rocha sobre a qual o fundamento da fé, que é Cristo, edificará sua igreja, será as chaves para indicar quem deve ser incluído ou excluído. Estas chaves têm os seguintes
significados. O chefe do palácio era quem recebia as chaves e, portanto, era dignatário de maior hierarquia. Se ligadas ao parágrafo posterior, as chaves servem para abrir e fechar, para admitir a entrada dos dignos e para expulsar os indignos. Mas também as chaves são o símbolo do ato de sentenciar questões religiosas, como declarar lícita ou ilícita uma conduta. Que cada um de nós saiba, como Pedro, professar sua fé no Cristo, Filho do Deus vivo. Nada e alguém poderá prevalecer sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.